Estamos aqui mais uma vez com o nosso Homens que Chora HQC Cast. Eu sou o Frank William. Eu sou Emanuel de Jesus. Estamos aqui hoje pela manhã com esse homem de Deus, pastor José Alves, um grande homem de Deus, e ele vai contar a história dele, nós vamos nos alegrar e ser edificados. Amém, pastor Frank? Amém. É uma honra recebê-lo aqui, Pastor José Alves. Nós temos o costume de começar aqui com a mensagem: Quem sou eu? Quem é o Pastor José Alves? Pastor José Alves é o pastor José Alves, né? Então é o seguinte, eu tenho algum tempo, como dá para notar aqui pela cor dos cabelos, né? Sou pastor José Alves, eu comecei a pastorear em Goiânia e depois fui transferido para Araguaína. Fiquei em Araguaína 3 anos e depois a igreja achou melhor que eu podia atender melhor aqui em Palmas e me trouxe para Palmas e eu estou em Palmas desde 2005. Tenho 73 anos, sou casado com a doutora pastora Marta Helena Rodrigues, que é funcionária pública federal e também professora da Universidade, da Faculdade FASEC. Sou pai de 3 filhos, Charlie Jefferson, Frank William, que está aqui na minha frente, pastor Frank hoje, e Cleison Richard, que é médico, está lá em São Paulo, em Sorocaba. E assim, aqui eu pastoreio na igreja Batista Getsemane, sou não o pastor principal, mas o pastor que estou ali, como sou terapeuta de casais, então eu cuido dos casais da igreja, das famílias, trabalho famílias. A gente tem um grupo aí de discipulado de casais. Nós funcionamos todas as quartas-feiras, com início às 20 horas, e a hora não tem hora muito de terminar não, mas início às 20 horas. Amém. Pastor, quantos anos de pastoreio aí, de vida ministerial? Conta pra nós aí como é que foi esse despertar do seu ministério, como é que você veio o seu chamado. Conta pra nós aí um pouco da sua história. Bom, a minha mãe, ela profetizou na minha vida, eu devia ter mais ou menos 12 anos. Como ela era uma mulher muito católica, e ali numa cidade muito próxima daqui, chamada Cristalândia, a gente tinha uma fazenda ali próximo, e ela gostava muito dos pastores, dos padres dali, e aí tinha um padre lá chamado Frei Inácio, e ele depois que terminava a missa da manhã, de manhã, ele pegava a meninada e botava num jipe que ele tinha e saía, ia lá pro lado da Lagoa da Confusão, mas assim, dentro da cidade ele voltava, e a meninada naquela maior festa. Aí meu pai falava assim, você vai ser um padre. Aí eu não tinha muita noção das coisas, tá, e tal, então, mas é o seguinte, é um sacerdote de qualquer maneira e tal. E aí eu cresci com aquela vontade, mas assim, logo eu tive que agarrar no trabalho para poder manter a casa, manter a família. Mas aí logo que eu tive a oportunidade, nessa época eu já morava em Goiânia, eu estava fazendo história na Universidade Católica. Eu queria fazer o seminário, mas o seminário que a gente tinha mais proximidade com os pastores e tal, era o presbiteriano e ele só tem aula pela manhã. E a pessoa, um dos requisitos para poder fazer seminário lá é não trabalhar secularmente, né? Que é para poder se dedicar ao estudo. Aí eu descobri que tinha um seminário batista, né? Seminário batista que funcionava à noite. Aí eu fui lá, conversei com o pastor, que era o reitor lá do seminário, e aí já acertei, já tranquei a católica e já fui fazer o seminário. Nessa época, por exemplo, o Frank, o meu filho que está aqui do lado, hoje é pastor, ele me acompanhava muito, às vezes nas aulas lá, inclusive teve uma disciplina que era teatro, né? Sim. Fazer teatro. E aí ela ensinava umas mágicas lá, ele gostava muito, que era criança, de aprender as mágicas, né, e tal, assim. E foi bom. Aí quando nós estávamos na igreja presbiteriana lá no setor Pedro do Vico, minha esposa recebeu um convite da igreja Fonte da Vida para ir dar uma visitada lá e tal. E nós aceitamos e fomos dar essa visita. E as crianças, principalmente os dois mais velhos, que é o Charles e o Frank, estavam adolescentes na época e foram lá. E o louvor da Fonte da Vida era um louvor muito Sim. assim, né, forte. E aí eles clamaram pelo louvor. Não, pai, mãe, nós queremos vir para cá, não sei o quê. E aí a gente, com medo dos filhos de ir para rua, né, Isso. de não ficar na igreja, a gente pegou e acabou indo para lá e ficamos lá.
foi essa igreja Fonte da Vida que nos trouxe aqui para Tocantins, né, em 2001, final de 2001, e estamos aqui até agora, hoje pastoreando ali na igreja Batista Getsemane e também atendendo esses trabalhos aí que a gente está fazendo. Eu tenho também um grupo que eu criei aí deu o nome de Movimento de Interpretação Bíblica de Acordo com a Hermenêutica, né? Uau, esse aí é bom. Só para homens. Nós funcionamos às sextas-feiras. Hoje nós temos a reunião, já tem um grupo de homem bom, interessado, muito assim, aguerrido para poder Sim. aprender as coisas. E nós estamos lá dando essa contribuição para fazer com que homens falem direito da palavra de acordo com os originais, né? Esse grupo é de várias denominações, pode participar, como é que é? Esse grupo que é homem, tem interesse de se aprofundar na Bíblia e interpretar a Bíblia de acordo com como as pessoas que escreveram, que foram inspiradas por Deus, que o Sim. autor é Deus. Então é só ir lá, que lá o grupo está muito afinado, são muito bons, e eles se escavucam mesmo. Então eu dei a ideia para ele lá na nossa primeira aula, eu falei, ó, aqui nós vamos ser garimpeiros. Sim, Sabe como é que é garimpeiro? Aquele garimpeiro faisqueiro, que sei. ele escava lá a terra para ver se acha aquelas pedras, que Ouro. um lado é ouro, um lado é cristal, um lado é diamante, e ele vai tirar aquelas partes que não servem da pedra e vai ficar com a parte boa, né? Isso. Então, assim, eu falei, nós aqui vamos ser os garimpeiros da palavra. E isso está faltando muito, pastor, porque hoje tem muitas pregações que é só heresia, não é? E está faltando realmente garimpar a palavra mesmo, não é isso? É o que eu tenho visto, justamente eu criei esse grupo pensando de algumas palavras que eu ouço aí que eu dou até pena, tenho até pena das pessoas, com interpretação das mais esdrúxulas possível, e assim a pessoa se achando e achando que está ali dentro, mas isso é muito ruim, porque Sim, maior igreja que nós temos hoje é a igreja do desviado, né? E por que desviado? verdade. Porque a pessoa se chateia com muitas besteiradas que ouça, que ouve, né, tal. Então, as pessoas que me acompanham, elas têm assim eu tenho o privilégio de falar, não estou aqui querendo ser narcisista, mas Sim, assim, que elas têm um maior respeito por mim, porque eu gosto de falar a palavra de acordo com o que realmente amém. está a interpretação, que vai trazer realmente um significado positivo para as pessoas estar fazendo. Que E maravilha. aí também sou um escritor, né? Já escrevi 5 livros, mas só 2 que eu Fez a impressão. fiz a impressão. E tem um agora, o último agora, que fiz a impressão. A gente vai estar aí já fazendo uns lançamentos. O primeiro vai ser agora no próximo sábado, que o pastor Frank William vai estar dando aí a ênfase sobre Isso. esse. Inclusive, meus amigos, vamos aproveitar essa deixa aí para convidar você. Agora, dia 5 de abril, próximo sábado, nós estaremos com o lançamento a partir das 16 horas ali no Capim Dourado, na livraria Leitura. Você que quer estar frente a frente com o autor, pegar seu autógrafo, comprar seu exemplar, vai ter esse momento único ali de lançamento do livro e você é nosso convidado especial. Contamos com a sua presença lá. Pastor José Alves, como é que nesses 73 anos aí você tem visto a questão da evolução do homem, que você pegou aí vários séculos, várias décadas desse mesmo século, mas desde a ditadura, os movimentos sociais, como é que você tem visto a figura masculina na atualidade, nessa evolução, de lá até aqui, o que nós perdemos, o que nós ganhamos, e qual o seu ponto de vista em relação a nós resgatarmos esse homem? Eu gosto sempre de colocar uma fundamentação na Bíblia antes de eu começar qualquer entendimento. Então, assim, o que eu vejo hoje, a questão do homem, eu comparo com Jesus quando ele chegou perto de Jerusalém, né? E aí ele disse que ele estava num monte, mais ou menos ali, e aí ele olhou para Jerusalém e começou a chorar. Sim, Começou a chorar e ele falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis juntar os teus filhos como a galinha junta seus pintainhos debaixo das asas, mas isso. vocês não os quiseram, perderam essa oportunidade. Então eu vejo uma regressão do papel cabeça, líder do homem, porque o homem está se acovardando e as mulheres estão ganhando muito espaço. Por quê? Porque elas estão se cavucando, elas estão buscando conhecimento para poder fazer jus àquilo que elas querem representar. Isso. Então, assim, eu
tive a honra porque minha esposa, ela teve um tempo que ela foi, estava como presidente do conselho de administração, que ela é administradora, e quando vai formar na faculdade alguma turma que é da administração, e como todos os conselhos têm que estar presente ali, uma representante, né? Sim. E como presidente, nós estávamos aí numa grande formatura que teve da UBRA, e tinha lá engenheiros, administradores, psicólogos, era uma turma bem grande, porque eram vários cursos, né? E aí eu fiquei olhando, fiquei bem na frente, privilegiado, porque esposo da doutora, pastora, né, tal. Isso. E aí marcaram o lugar, eu fiquei ali na frente, né, na honraria da esposa, né, tal. Aí eu pude ver tudo. Lá foi mais ou menos formado por volta de uns 70, 80, tinha formando que estavam lá recebendo ali a graduação. E desses 70, se tivesse muito, era uns 10% de homem. Meu Deus. 10% de homem. A minha esposa é professora lá na FASEC, ela falou que está com uma classe de 40 e não sei quantas pessoas lá, um homem, Meu Deus, olha como é que um pode. homem. Então o homem ele está se acovardando, as mulheres estão ganhando espaço, e o homem realmente ele está ficando como se tivesse assim debaixo da peneira, né? Não está se sobressaindo. E isso eu vejo com muita pena, com muita dó do futuro de como vai ser, porque Deus falou que o homem é cabeça. Não foi o pastor Zé Alves. Eu Sim, falo muito isso quando eu vou iniciar as minhas turmas de Casado para Sempre. Eu falo assim, ó, Deus colocou o homem como cabeça. sim, E aqui, lá eu coloquei como regra, todos que tem um compartilhamento, né? A pessoa faz a lição, no final da lição tem uma tarefa, e aí as pessoas fazem a tarefa, o casal faz a tarefa, e depois tem que compartilhar. sim. Eu falar, como aqui a nossa ênfase é que o homem é cabeça está em cima e está na frente. Então é o seguinte, todo início de compartilhamento é o homem. Todo início que for ter qualquer fala que for falar aqui, é o homem que vai sair primeiro, porque ele é na frente. Depois, na casa de vocês, vocês podem até desviar, mas aqui nós vamos ter que fazer de acordo. Pastor José Alves, assim, nessa breve introdução sua sobre o homem nos dias atuais nessa evolução, conta para nós aí uma história sua ou de algum desses discípulos, do seu ministério, do tempo que você tem trabalhado com homens, alguma história que marcou, que levou o pastor José Alves ao choro. Ah, tem algumas. Eu sou uma pessoa que eu herdei isso do meu pai. A gente herda muitas coisas do pai, né? E, e meu pai, ele chorava muito, qualquer alegria. Um filho estava distante, chegava, aí, ao invés de ficar, ele fazia era chorar. E eu, qualquer emoção forte, assim, que eu tenho, de ganhou uma coisa vultuosa, alguma coisa assim, eu choro. E eu já peguei alguns casais que no primeiro dia, quando ele se apresenta, eu penso assim, misericórdia. E de acordo com o que a gente vai trabalhando, eles transformam, né? Sim, E aí isso tem me causado choro mas é um choro emotivo, de alegria, de sim, satisfação, como o choro de Jesus lá quando ele encontrou Maria e Marta, que ele falou assim: seu irmão vai ressurgir. Aí está lá no João 11:35, que há até uma polêmica aí por alguns teólogos, que é o menor versículo da versículo. Bíblia. Jesus Só que chorando. eu elejo o menor versículo da Bíblia, Jó, né? Porque lá em Jó 1:3 E disse fala, Jó, e disse Jó. é Então, o se você menor. contar os fonemas, então disse Jó é menor, né? É. Então, o menor versículo da Bíblia, eu, pastor José Alves, teólogo e tal, professor de faculdade, professor de seminário, né? Na realidade, a disciplina que eu gosto, eu dou várias disciplinas, como hermenêutica, história de Israel, geografia bíblica, mas a que eu gosto mesmo é a homilética, porque a homilética é a ciência da oratória. Sim, E eu gosto de fazer com que as pessoas se saiam bem, se destaquem quando ela subir num púlpito, né, num palco. E aí eu falo assim, porque 35% da população mundial ela sofre com o requisito medo, né? sim, Então, o medo diz que o enfrentar público é o maior medo. Ele é, ganha de um medo de altura, né? Essa pesquisa
é o pastor Robson, ele hoje é professor na universidade lá nos Estados Unidos, escreveu o livro A Arte de Pregar. Sim. Eu acompanhei ele, gosto muito dele, ele é um cara muito bom. E ele fez essa pesquisa a nível mundial. E ele falou que 36% das pessoas responderam que o enfrentar público é o seu maior medo. Não, foi 46%. Muito O bem. maior medo, o maior medo dela é enfrentar público. E 36% medo de altura, quer dizer, então ela ganhou disparado do outro, do Exatamente. segundo. Então, assim, eu discipulei um casal esses tempos, que eu não dava nada por ele, casal que era da alta sociedade, e a vida deles era de festança, de tanta coisa, de bebedeira e tal. Mas um dos filhos deles ficou endiabrado um dia lá e aí andava pelo quintal e tal, e aquela coisa toda. Aí eles caíram na real. Caíram na real e falaram, nós precisamos mudar a nossa plataforma. Chegaram no pastor Joaquim, que é o nosso pastor presidente, falaram, daí, o que nós vamos fazer? Ele falou, a única pessoa, depois de Jesus, que vai poder transformar essa vida de vocês, chama Pastor Zé Alves. E colocou. Glória a Deus. Aí eles vieram e comecei a trabalhar eles hoje estão uma benção. Até meio ruim de falar, mas eles me colocam assim como que fosse no pedestal. Eu imagino. Aleluia. E aí, eu tenho passado por muitas cenas fortes, mas essa foi uma cena muito forte. E eu sou muito grato a Deus Amém. Como por é bom. essa intervenção, por essa ajuda minha de fazer com que eles hoje se sintam assim, estão muito crentes, estão muito assim, aguerridos. Inclusive o homem é um dos garimpeiros, né, lá do nosso Sim. grupo Sexta-feira. de Ministério de Interpretação Bíblica. Como é bom a gente ser canal de bênção para a vida das pessoas. Quando a gente transforma, pelo poder de Deus, uma pessoa, a gente transforma uma geração inteira. Não é isso, pastor Zé Alves? Isso é muito bom. Só pincelando aqui para fechar a questão deles, eles têm dois filhos, e os filhos deles não gostam de palavra, de pregação, mas eles falaram que a única palavra que eles já ouviram e que eles, qualquer lugar onde eu tiver que eles puderem, eles vão ir, é a minha, porque eles querem uma palavra fácil de entender, fácil De de bênção. compreender. E aí, assim, também isso enche a gente de alegria da busca. Eu aposentei em 2015 e 2016 eu coloquei na minha cabeça a busca mais acuradamente pela palavra. E eu hoje, desde 2015 aqui, eu leio a Bíblia 3 vezes por ano. Esse ano eu já li uma vez, já terminei a primeira vez, estou entrando na segunda vez. Sim. E a média de entre 40 e 50 livros por ano, livros, né? Uau. Porque eu leio 3 livros, às vezes eu leio até 4, 5 livros por semana. É Então, mesmo. assim, eu imaginei que talvez eu teria que comprar uma casa para botar livro. Eu tenho muito livro, mas assim, Sim. aí eu comprei o Kindle, né? Porque o Kindle eu Sim. baixo os livros e o livro não faz volume, né? Então, assim, Exatamente. hoje eu leio no Kindle, às vezes eu deito. Porque, eu falo, pastor Zé, mas você não faz outra coisa, só ler, não? Eu faço muitas coisas, né? Eu Isso. aqui, meu ramo aqui é imóvel, né? Eu tenho vários imóveis aí, e eu que cuido, as pessoas falam assim, mas pastor Zé, você que tem esse tanto de imóvel, por que não bota no imobiliário? Eu falo, não, isso é minha terapia, porque se eu não tivesse essa terapia para fazer, eu vou morrer. Os outros meus colegas que aposentaram mais ou menos com a minha idade, não tiver nada para fazer, já Já morreram. morreram. E, Então a minha terapia é essa, eu tenho que estar lidando, né? e como é interessante servir a Deus também é uma terapia, né? Você está cuidando Com de gente, você está certeza. em atividade. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. A Bíblia fala que a sabedoria está nos cabelos brancos, né? Provérbio diz, né? O que o senhor fez na sua vida em 3. 73 anos? O que o senhor faria de novo? Eu vou repetir o que eu fiz. Eu entendo que eu escolhi muito bem essa área de terapeuta de família, porque como as famílias hoje estão muito deturpadas, tantas coisas para poder desvirtuar a família, porque o maior projeto do diabo é destruir a família, porque a família é a base da igreja, a base da sociedade. Então, assim, se destruir a família, ele está, né, tá por cima, né? Então, assim, eu
tenho estudado ultimamente a vida daquele rapaz que chama Nick, que é um australiano, que é um palestrante e Sim, pregador da palavra. Ele nasceu sem perna e sem braço. Teve muitos sim, problemas na adolescência, tentou se matar aos 10 anos e tal. Mas depois ele descobriu, lendo João 9, que fala lá sobre o cego de nascença, e ele olhou lá, e aí aquela passagem dos primeiros versos ali que fala assim: os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, quem pecou? Os pais sim. deles ou eles, para que nascesse cego? E aí Jesus fala assim: nem ele, nem os pais deles. Isso foi para que o reino de Deus fosse glorificado nele. Aí quando ele viu assim, esse cara nasceu cego, e a cegueira dele é para glorificar o reino de Deus, então eu nasci sem perna e sem braço, é para glorificar o reino de Deus. E a partir daí ele emplacou e hoje ele arrasta multidões, né, tal, e faz essas coisas assim. Então, uma deficiência, eu tenho falado muito para as pessoas deficiência, porque o maior discriminador é o deficiente. O maior discriminador é o deficiente. E acho que eu posso falar isso porque você está vendo para ver assim que eu sou da raça negra, né? Então, esses negros que a pessoa chama ele de negro e ele sai aí querendo processar a pessoa, né, tal, ele não se aceita. São pessoas que não se aceitam. Porque se eu aceitar como eu fui, eu não tenho de mudar. Você tem de mudar como é que será a sua performance? Não. Então vamos aceitar e vamos partir para cima, correr pro abraço, não? Correr pro abraço. É. Que aí, quer dizer, às vezes a gente nasce com uma deficiência, aquela deficiência é a chave para abrir o cofre, para abrir as portas. Amém. Por exemplo, o Nico nascer sem perna e sem braço, ele hoje é um homem bilionário. Por quê? O que fez isso? O não ter perna e o não ter braço. Até eu lendo um livro dele que fala assim, Amor Sem Limite, aí um capítulo é a mulher dele que escreveu, né? Aí Sim. nesse capítulo as pessoas procuraram para ele, eles optaram por fazer sexo só depois de casado, né? Sim. Manter sem fazer o sexo. Aí disse que umas mulheres lá procurando para ela, falaram assim, mas daí, como é que você fez? Como é que você fez para aguentar, né? Tudo. Ela falou, o fato dele não ter mão ajudou muito. Que a mão aqui. É verdade. Bota fogo do negócio. Aleluia. Pastor José Alves, meu pastor, costumo dizer que eu tenho um pastor, desde os meus 4 anos de idade, quando você foi chamado lá na igreja presbiteriana, a mãe atravessou a rua lá, me pegou no colo daquela irmã e vocês foram convidados e desde então estão no reino de Deus, através da minha vida, Deus usando a minha vida. Uma das experiências que eu tenho de infância é que a gente falava muito, né, que quando vinham os tempos difíceis, a gente falava assim, você falava assim, um dia nós já vamos rir dessa situação. E hoje eu posso te dizer que hoje a gente dá gargalhada, né, dos tempos difíceis. E como é que foi pro pastor José Alves, pro pai, pro esposo, essa superação, né? Passado esse tempo difícil, para que esses homens que hoje às vezes possam estar passando por momentos como nós passamos, de dificuldades, de fome, e hoje estarmos bem-sucedidos financeiramente, saúde, família. Conta para nós aí qual que é a chave para conseguir superar esses momentos e vencer na vida, não desistir, jogar a toalha. A primeira chave é Jesus. Não apenas andar com Jesus, mas andar em Jesus. E a segunda chave é o livro Estratégia para Alcançar a Abundância. Se você adquirir o livro Estratégia para Alcançar a Abundância, esse livro são 200 páginas, são 17 É capítulos, o seu livro. é o meu livro. Sim. E nesse livro ele está muito bem fundamentado. Não é aquela fundamentação que entra para um lado e você está dizendo para cá, não. Sim. Fundamentação de acordo, tal, etc. Que se você colocar em prática aquilo que você olhar lá e ler e aprender, com certeza foi vendido uns livros meus agora lá em Araguaína semana passada. E essa semana, no início, hoje é quarta-feira, né? Sim. Segunda-feira, eu recebi uma mensagem dessa mulher que ela gravou um vídeo chorando e falando que ela não tinha dinheiro para comprar o livro. Mas aí ela achou tão interessante a pegada que a moça, né, deu, que ela adquiriu o livro. E depois, quando ela foi ver, na conta dela tinha dinheiro que dava para comprar uns 5 livros. Né? E ela Aleluia. pagou. E ela falou assim: olha, a abundância já está começando a acontecer na minha vida. Porque nós todos nascemos para ter vida abundante. Sim. Mas as pessoas, ela adquire um entendimento, um pensamento limitante, Sim. que até às vezes denominações, religiões levam elas a pensar isso, que ela, né,
em vez de subir, ela desce, né? Sim. Cresce como rabo de cavalo, né? Cresce para baixo. Então, assim, eu e o Frank, eu falava isso, um dia eu lembro, estava lá na Praça Walter Santos, eu e o Frank, ele tinha um Fitz em 147, né? 147? Professor, ele É, botava nome ele dos carros. apelidou ele de professor porque ele ensinava, porque o bicho dava problema demais. Aí nós empurrando lá, e meio uma chuvinha assim, aí eu peguei e virei para ele e Na falei, época do Frank, Valdir. peguei e falei para ele, Frank, você pode ficar tranquilo que nós ainda vamos rir dessa situação. E Que aí, benção. esse dia eu estava comentando, inclusive com a minha esposa, eu falei assim, ó, às vezes eu cheguei a pensar assim, mas por que eu tive que passar por essa curva? Por que eu tive que passar por essa montanha? Por que eu tive que passar? Aí eu fiquei pensando, todas as curvas, tudo que aconteceu nesse caminho até eu chegar aqui, eles foram necessários para chegar onde eu estou. Sim. Porque se tivesse havido um desvio, talvez eu não estava onde estou. Então hoje eu sou uma pessoa que eu estou bem sucedido na vida, graças a Deus, financeiramente, eu não tenho problema com dinheiro, tem problema problema dinheiro para mim é a solução, né? Não, Amém. não tem problema com dinheiro, dinheiro é a solução. Não, o Frank também hoje, graças a Deus, advogado que está aí despontando e tudo, e tem seu escritório e tal. Então, assim, esse dia mesmo eu falei para ele, falei, Frank, você lembra que eu te falei, né, lá, né? Ele falou, pois é, aconteceu. E assim, eu nasci na fazenda, nasci até 16 anos eu era de fazenda, meu pai criava quase todo tipo de animal, gado, ovelha, bode, carneiro, minha mãe criava muitas galinhas, peru, essas coisas, pato. E aí eu conhecia coisa da fazenda, então meu sonho era um sonho limitado, um sonho assim, mais ou menos de acordo com as coisas que eu convivia. Mas todos os meus sonhos de criança, de adolescente, de jovem, eu realizei. Então eu falo assim, olha, se eu tivesse num ambiente mais assim avultuoso, que eu pudesse ter sonhos maiores, eu estava hoje mais do que o que eu estou, que eu estou satisfeito com o que eu estou hoje, mas assim, eu estava mais, porque eu tinha sonhado os sonhos maiores e eu tinha conseguido, porque os sonhos que eu sonhei, eu consegui, né? Eu Amém. costumo dizer que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? É, como eu Para falo assim, ó, Deus. você pedir a Deus um Fusquinha e pedir uma Ferrari, trabalho para ele é a mesma coisa. Agora, pastor Frank, a gente está perguntando para ele, vou perguntar para ti. Qual é a sensação de entrevistar seu pai? Ah, é sem palavras, né? Porque assim, eu sempre fui muito apegado com ele desde pequeno, de até hoje, aos 43 anos, nós temos 30 anos de diferença. Meu filho mais velho, o primeiro, também tem 30 anos de diferença, 60 dele, então é uma geração de Meu 30 Deus. gesimal. E nós sempre tivemos uma ligação muito forte, muito grande, eu e meu pai, e de sentar no colo até hoje, de abraçar, de beijar, de brincar, de sonhar junto, de profetizar. Como ele mesmo disse, na época dele de seminário, eu estava sempre com ele lá, assistindo às aulas e participando e buscando. Nos momentos do ministério dele, eu fazia parte do louvor, eu ajudava ele com louvor, às vezes com as crianças, às vezes com os adolescentes. Estivemos na igreja juntos até a época da Fonte da Vida, quando eu casei, e aí eu virei para minha esposa e falei, ó, agora eu não quero ir nem te levar para minha igreja e nem ir para a sua igreja. Então nós vamos escolher uma igreja e aí assim nós nos separamos de ministério. Ele segue na Batista Getsemane e eu lá na Bethel, juntamente com o senhor. Mas assim, para mim, diante de todas as experiências, nós sempre estivemos muito próximos, é algo que não tem palavras para expressar. Eu tenho muitas histórias que não dá para contar aqui, vamos ter que marcar Um outro um podcast. outro podcast para aprofundar mais, mas para mim a mais forte de todas elas foram essas experiências que nós passamos ao longo da vida. Eu lembro de uma experiência onde ele quis empresariar no ramo de furar poço. E aí compramos lá uma máquina, na época ele não tinha condição e aí eu peguei uns cheques meu, na época eu tinha entrado na faculdade aos 18 anos, aí o Banco Real deu aquele negócio de cheque lá para Sim. universitário, nós demos cheque lá, vamos comprar, rapaz, essas máquinas, vamos arrochar. E aí fomos furar uns poços lá e os poços estavam a trabalho e ele tem uma mania que a gente brinca até hoje, que se ele passa uma mão na cabeça, o trem tá feio. Se ele passar as duas, sai de perto que o trem vai pegar fogo. E aí ele passou as duas mãos na cabeça, levantou a mão pro céu e Deus! E era até um poço da igreja, né, da Fonte da Vida, lá em Goiânia, lá no interior pra lá, na chácara. E a gente sempre foi muito feliz, né? Apesar das lutas, das dificuldades, nós não
não nunca deixamos de agradecer, de reconhecer o que Deus tem feito nas nossas vidas e, e, e o fato de eu estar como pastor hoje, de eu ter sido ordenado como pastor hoje, os grandes episódios da minha vida, eu sempre tentei honrá-lo, porque além de ser um princípio bíblico, e estar te trazendo aqui é um fato de honrar a tua pessoa, como meu pai, meu pastor, meu pai, de poder ser meu discipulador eterno, né? Porque todas as dúvidas que a gente tem, a gente sempre conversa. A gente teve um outro episódio agora recente que ele fez a cirurgia e eu passei algumas noites com ele lá no hospital e a gente podia discutir sobre assuntos da Bíblia e ele falar a interpretação dele, a versão dele e hoje eu já estar num crescimento ao ponto de poder dialogar com ele e Deus revelou grandes coisas para nós ali no hospital sobre coisas que eu vinha perguntando há muito tempo e Deus revelou para nós juntos. Então, assim, é uma coisa que dinheiro não compra. Eu, uma das coisas que mais me dói, e era até a pergunta que eu ia fazer para ele agora, eu não sei como teria sido a minha vida sem paternidade. Tudo que eu sou hoje, graças a Deus pelos seus ensinamentos, pela pessoa que você e me dói muito às vezes pensar, olhar para você e ver assim que você cresceu sem um pai. Porque você perdeu seu pai muito novo e foi para a lida muito novo e como é para você assim, como foi para você ser pai sem ter desfrutado da filiação? Porque seu pai quando você nasceu, ele já estava bem de idade e acabou falecendo. E pelo que você conta, do pouco que você conta, foi muito desafiador. Mas conta para nós aí um pouco como foi vencer e poder ser um pai tão brilhante, uma pessoa tão maravilhosa, mesmo na ausência. Assim, eu costumo dizer assim, o, a criança veio ao mundo sem saber absolutamente nada. Quando eu vou discipular ou trabalhar algumas crianças que eu vejo que elas estão muito rebeldes, eu já sei que já é um retrato mais ou menos do lar que elas habitam, que elas vivem, né? Então eu tenho falado muito para as mães, tem algumas aqui que são gratíssimas disso aí, que o marido não ajudava praticamente nada em casa, chegava, ia para frente da televisão, e aí elas estão lá trabalhando, fulano, vem cá, para aí, vai ser um gol agora, o pênalti, não sei o quê. E as coitadas estão lá trabalhando. E eu falei assim, olha, em casa eu botei na minha cabeça o seguinte, a única coisa que eu não faço em casa, que não dá para fazer, se não tem jeito, é engravidar e menstruar. Mas o mais eu faço, entendeu? E aí, assim, a gente é muito grato por isso, porque o quê? Como hoje mulher gosta muito de conversar e o homem não é muito tanto de conversar, o que, que nós achamos bom para a gente estar conversando? Vai botar roupa na máquina, eu estou ali virando as avessas, ela gosta muito que vira a Sim, roupa das avessas, tirando coisa do bolso, e a gente tá batendo papo. conversando, É, ótimo. vai lavar a louça, ela tá lavando, eu estou secando, ou tá assim alguma coisa, e tá ali batendo papo. Vai tirar a roupa da máquina, ela gosta que sacode a roupa assim, para poder não ficar muito ruim para passar depois, as que passam, né? E a gente tá sempre fazendo junto. Vamos botar no varal, eu ponho os braços assim, ela põe aquele monte de roupa que eu levo para lá, e aí ela vai estar lá. Então, assim, então isso eu aprendi mais, e posso dizer, na escavucagem da Sim, Bíblia, na escavucando com sim. Jesus, como Jesus foi, porque eu falo para as pessoas assim, ó, quer viver Jesus, lê a Bíblia 30 vezes, não, lê os evangelhos 30 vezes. Mas não é aquela leitura como ler um livro, é escavucando, Estudando, ruminando. O ruminando. gado ele come o capim, joga lá para dentro da barriga, aí depois de noite ele traz e vai ruminar aquele lá direito, para jogar para o lugar onde vai processar, né? Então, assim, você lê os evangelhos 30 vezes, fazendo pergunta ao texto, para que escreveu, por que escreveu assim, né? Quem era que ele escreveu, por que teve essa pergunta, você vai ficar bom, vai conhecer Jesus, porque os evangelhos têm é, a. Não está girado lá, como é que é? Útero. Não. Gestação.
tem todas as fases de Jesus, né? Sim. Para encurtar aqui. Isso. Então, assim, tem a concepção, né? Tem a concepção, nascimento, crescimento, vida, Sim. ministério, morte, ressurreição, tá tudo lá. Então, tudo que é sobre Jesus tem no Evangelho. Então, Sim. lê isso acuradamente, você vai ficar inteirado de Jesus, vai conhecer Jesus, e a gente só tem como agradar se conhecer. Por exemplo, eu falo muito para os casais assim, ó, você dá presente para a mulher não usa, porque você não conhece a mulher. Se você conhecer ela, você vai dar presente que ela vai usar, né? Você entendeu? É isso. Contando aqui, por exemplo, parece que o terceiro grupo de casados para sempre que nós fizemos Bistrão lá em Goiânia, um casal de empresário lá, ele era um cara já bem de idade, a mulher nova, chamava até Cátia, o nome. Eu fui lá, porque lá em Goiânia vocês nunca vão ver, né? Então, você falar o nome aqui, né? Então, não é muito de estar falando. E aí ele falava, um dia ele falou assim, ó, eu dou presente para essa mulher, compro vestido para ela não veste. Aí eu não sei se vocês lembram do personagem Agostinho, né? Lembra do personagem Sei, Agostinho? sei. Que a roupa toda. Sei. Aí então ele comprava a roupa pra ela do estilo Agostinho, né? Aí ela falava, ele compra aí, comprou uns floralzão assim, tudo amarelado, vermelho, tudo que ele não vou vestir. Aí eu falei pra ele, rapaz, você tem que conhecer essa mulher, cara. Tem que conhecer. Fala que quando estiver perto das datas, outra, é dia do aniversário da mulher. O cara chega e dá um fogão. Dá uma geladeira. Que isso é? Dá panela É de pressão. pessoal, cara, é Panela pessoal. de pressão. Então, se ser pessoal, tem que dar algo pessoal. Quando tiver perto do aniversário, faltando assim um mês mais ou menos, você vai com ela nos calçadões, na onde tem as lojas, vê o que, que ela tá olhando mais, o que, que ela tá mais ali, porque se o que ela tá olhando mais é o presente, é o que ela tá querendo ganhar, né? Aí você vai lá e compra, chega e tumba. Aí, Olha uma dica aí, pau, ó. dica boa para vocês que são casais aí. Depois que aprender muitas dicas, escreve no Casado para Sempre, que eu tem muitos casais aí que estão regozijando, né? Porque aprendeu muita dica boa. Amém. Pastor José, se pudesse, a gente ficaria aqui o dia todo. Vamos marcar um novo episódio aí para a gente continuar essa conversa, esse bate-papo. Você já tem compromisso agora, nós também. E precisamos encerrar. Uma mensagem que você dá para os nossos ouvintes aí, para os nossos homens, além desse MIB lá, que é para homens, né? Para eles estarem se aprofundando mais na palavra de Deus, conhecendo mais e fazendo novas amizades. Casados para Sempre também é para casal, inclui também o homem para cuidar da família. Qual a mensagem que você tem para esses homens aí que estão nos ouvindo hoje? Além do convite, né? Que, reforçando o convite do lançamento do livro. Sábado. Sábado agora, próximo sábado. Sábado, a partir das 16 horas, o meu livro, se você sonha em viver abundância, então adquira o livro. Lá tem o que é abundância. Eu, há alguns tempos, eu preguei com outras passagens bíblicas também. Eu preguei até diferenciado, como a questão de Jó, por que Jó sofreu, a questão lá da oferta de Caim. Eu preguei várias vezes, coisas que não tinha nada a ver. Hoje, eu recebi de Deus a direção, que agora eu sei o que, por quê e tal, etc. Então, no livro tem lá o que realmente é abundância, que eu recebi uma revelação, o que é abundância. E lá está dizendo como é que foi que eu fiz, para saber o que é abundância, para poder botar no livro, para poder ter estratégia para alcançar abundância, não é isso? Então, assim, para os homens, eu falo assim: acordem, homens, e gira Jesus. Jesus falou: quem de mim se alimenta, por mim viverás. Se você ingerir Jesus, você vai ter Jesus dentro de você. Paulo falou lá em 1 Coríntios 2,16, no final do versículo, ele falou assim: nós temos a mente de Cristo. Ele falou lá vós, mas é nós. Eu estou aqui dizendo que é nós. Sim. Nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, temos que pensar como Cristo. Como é pensar como Cristo? É fazer as coisas acertadamente, é ser cabeça, é ser líder, liderar a sua casa, sua família, seus filhos, ensinar eles no caminho que deve andar, que jamais eles vão esquecer. Amém? Amém. Provérbios 22:6, né? Pode fechar aí que eu vou. Até o próximo episódio. Esse é o Homens que Chora. Obrigado.